áreas de atuação. Isso porque o profissional de educação física, pelo menos quando eu era criança, quando eu era mais novo, não é muito tempo, tá, pessoal? Quando eu era mais novo, muitos dos profissionais de educação física se formavam para ser professor de educação física. Hoje eu já vejo mudar. Eles se formam profissionais de educação física para acompanhar um atleta, para ser um personal trainer, para fazer algo mais nichado realmente no segmento de atuação. A senhora, quais são os principais segmentos que o formado em educação física gosta ou pode seguir? Vamos começar pela divisão entre licenciados e bacharéis. Perfeito. A educação física tem essas duas vertentes. Se você optar por fazer uma licenciatura, você vai realmente ser professor de educação física escolar, porque é a área da licenciatura. É trabalhar dentro de escolas como professor de educação física. Tem impedimento de você trabalhar com algum esporte dentro da escola? Não. Você vai ser o professor de educação física da escola. O bacharel, ele tem várias áreas de atuação. O leque é mais amplo. E aí ele vai trabalhar com a musculação dentro de uma academia. Ele pode ser aquele profissional que fica no salão fazendo as correções, orientando, né? Ele pode ser o profissional, o personal, aquele profissional que é personal de 1, 2, 3, 4, né? O personal. Ele pode ser o personal não só para a musculação, para as academias, mas ele pode ser um personal para um atleta. Para ele vai ser o treinador daquele atleta, ele vai acompanhar a carreira daquele atleta, ele vai fazer parte para um atleta hoje. Tem que entender que o atleta ele precisa de uma equipe multidisciplinar. Um atleta não se faz só com um profissional de educação física. Ele precisa de uma equipe multiprofissional. Então, o profissional de educação física é fundamental? É. Mas precisa também do nutricionista, do psicólogo. Porque, gente, por exemplo, quem vai fazer um longão desse aí, que essas corridas, né? É aquilo, atleta é movido também a resultado. E a cabeça... Um longão daquele lá, meu amigo, você só faz se sua cabeça tiver... Longão é a maratona de 42 quilômetros. Para quem não sabe, o longão é a maratona de 42 quilômetros. Aquelas maratonas, né, e tudo. Mas se você não tiver com a cabeça boa, você já não ganhou. Porque quem vai fazer você perder a prova é sua cabeça. Muitas vezes não é o físico. Não, às vezes é a cabeça. Então você tem que entender que se eu vou trabalhar como atleta, eu posso, é a minha área de atuação, E aí eu vou me aprofundar em treinamento. Eu vou estudar para ser um excelente treinador. Para dar alto desempenho. Alto desempenho. É isso que ele quer. O que eu também, quando a gente fala que educação física é saúde, realmente é saúde. E aí eu vou dizer para você que o esporte de alto rendimento não é saúde. Não. É o que muita gente confunde. Pessoal, você acha que um atleta de futebol correr, ter aquele impacto, ter aquela estrutura, ter aquela dieta... Não é saúde. Aquilo ali não é saúde, aquilo ali é alto rendimento. Por isso que eles aposentam com 30, O que você faz com o seu organismo todo dia? Você bota ele no limite. Você está o tempo todinho forçando o seu organismo a passar, a superar aquele limite. Então aqui, você está forçando o seu organismo. Aquilo não é saúde. Você pode ver, tem uma entrevista muito interessante do Oscar Smith, do basquete. Oscar é o nosso cestinha mais famoso do país, né? E aí ele dizia, ele contando que era uma dificuldade para ele muito grande. Sim. Na época os aviões não eram tão apertados como hoje, você imagina hoje. Como é? Quando ele ia sentar numa poltrona, porque os joelhos deles eram completamente estourados. Imagina a dor que é ficar... A dor que ele sentia. Então você tem que entender que o atleta de alto rendimento, ele sente dores. As articulações estão sofridas. E aí, por isso que o trabalho para o atleta de alto rendimento, ele tem que ser um atleta que ele tem que ser um acompanhamento diário. Porque ele precisa ter a musculatura forte, ele precisa estar com as articulações bem feitas, bem trabalhadas, para suportar o impacto daquela atividade. Que é o que muita gente brinca. Aí é um termo bem leigo e bem popular. Quando vê alguém fazendo um esforço muito grande no joelho e o joelho suplementando. É aquela famosa frase, se Ronaldo tivesse esse joelho, a gente já teria o Hexa há muito tempo, porque os dois joelhos dele são bichados e estourados. Aí o que eu quero
um exemplo clássico que eu gosto também de utilizar, mas porque eu sei. Tinha, e são, para vocês de casa perceberem, como são poucos detalhes que mudam um desempenho de alto rendimento para um rendimento mediano. Agora a senhora pode concordar que eu só ouvi falar, não fui atrás da fonte. O Michael Phelps, o maior nadador, já que é da área da senhora, tem a famosa dieta do Michael Phelps, que ele passou uma temporada treinando em algum estado ou em algum país, e a temperatura da água era 3 ou era 2 graus abaixo do que ele treinava normalmente. E como ele é um atleta de alto rendimento, ele teve que mais duplicar ou triplicar a ingestão calórica. Porque só para o corpo manter ele aquecido daquela piscina poucos graus abaixo, ele tinha que ter uma ingestão calórica muito maior. E isso faz parte do profissional de educação física reconhecer esse padrão e alinhá-lo ele com isso, já que é um caso de muito sucesso. Na hora que você fala em dieta, você está falando em nutrição. Sim. Então você precisa do profissional da nutrição. Então já temos temos bem aí um casamento. Então é perfeito. E aí nós temos o casamento, porque aí eu estou também falando em atleta, eu estou falando da nutrição, da educação física, e vem o fisioterapeuta também. Porque esse atleta vão ter pequenas lesões e grandes lesões. E quem trata das lesões é o fisioterapeuta. Então a gente tem que entender que tem área para todo mundo e todo mundo tem seu espaço. E eles são bem claros. São bem claros. O fisioterapeuta, ele trata enquanto está na crise, está pronto, saiu da crise, manda para a gente. É a hora da educação física e reforçar para que ele possa suportar a carga. Verdade. Então e aí, você falou na alimentação, na dieta do Phelps. Então aí vem o nutricionista para saber se tem algum déficit alimentar, se precisa de algum reforço nessa área. Então, um atleta de alto rendimento, a equipe dele tem que ser muito bem estruturada, muito competente. Muito competente para poder ver todas essas nuances, né?